Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Humanista. Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Vamos, na verdade, nas próximas 3 aulas falar sobre números decimais, operações envolvendo números decimais, as suas propriedades e vamos fazer alguns exercícios também com os números decimais. Meu nome é Matheus, dessa vez o outro, o Góes, e vamos lá ver se a gente aprende isso. Bem, para começar a falar sobre números decimais, a gente tem que separar primeiro o que é uma fração decimal e o que é um numeral decimal. Uma fração decimal é toda aquela fração onde o nosso denominador é uma potência de 10. Seja ela em primeira, ao quadrado, ao cubo, à quarta e assim sucessivamente. É uma fração que a gente tem um número em cima, como toda fração, e o nosso denominador é uma potência de 10. Aqui, por exemplo, a gente pode ver 3 potências de 10. Um 10 elevado à primeira, um 10 ao quadrado e um 10 ao cubo. Além disso, é importante a gente lembrar que o nosso numerador não precisa estar em uma forma específica. Ele não precisa ser maior e nem precisa ser menor do que o nosso denominador. Qualquer número que tiver ali já caracteriza uma fração decimal. Beleza? Tá, e o que é um numeral decimal? O numeral decimal, por outro lado, ele é todo aquele número que tem uma parte inteira, uma parte decimal, ou seja, uma parte não inteira, e ele vem separando a parte inteira da parte não inteira por meio de uma vírgula. Nesses 3 exemplos a gente pode ver que a vírgula é utilizada, tornando e caracterizando esses números como números decimais. Com essas características, a gente pode perceber que uma fração decimal e um numeral decimal são coisas bem similares e que, portanto, a gente normalmente pode passar de uma fração para um numeral decimal e de um numeral para uma fração decimal. A gente vai ver agora como é que a gente faz essa transformação, um jeito bem simples, bem rápido. Ok, então a gente tem aqui como fazer a conversão de um numeral em uma fração e de uma fração em um numeral. Primeiro a gente vai ver como é que a gente faz de um numeral decimal em uma fração decimal. Essa conversão é muito simples de ser feita. Para executá-la, a gente deve simplesmente contar quantas casas, quantos algarismos nós temos à direita da nossa vírgula, e essa quantidade de algarismos vai ser igual ao número de zeros que a gente vai encontrar no nosso denominador. Por exemplo, aqui a gente tem 7,69. Então a gente tem uma, duas casas após a vírgula. Então nós vamos ter o 1, obviamente, por ser uma potência de 10, duas casas. Então a gente vai ter 2 zeros após a vírgula. Feito isso, a gente vai arrastar essa vírgula para o final aqui, ficando com 769 sobre 100, sendo a transformação de 7,69 para uma fração decimal. Tá, e como é que eu faço o inverso agora? Como é que eu vou transformar uma fração em um numeral decimal? A transformação de uma fração decimal em um numeral decimal é feita de forma contrária à transformação de um numeral em uma fração. Eu vou contar, dessa vez, quantos zeros a gente tem no nosso denominador. Nesse exemplo, a gente tem 2, 3 zeros. E a gente tem uma vírgula aqui. Como a gente já viu, como a gente tem uma vírgula aqui, a quantidade de zeros que a gente vai ter aqui para frente não vai importar, porque isso é um número inteiro. Então, teoricamente, existe uma vírgula aqui. Se a gente tem 3 zeros no nosso denominador, essa vírgula que está aparecendo aqui, que na verdade não está aparecendo, a gente vai movê-la 3 casas para a nossa esquerda. Ou seja, 2, 3. Então a gente vai transformar isso em 18,732. A gente tem também um outro exemplo que a gente pode fazer utilizando números já com a vírgula no nosso numerador. Vamos ver como é que é feito? Aqui a gente tem um número que no nosso numerador, esse número já tem
uma vírgula, ou seja, ele já é um numeral decimal. E esse numeral decimal está numa fração decimal. A gente vai fazer o mesmo processo, independente de onde a vírgula está localizada naquele numeral decimal. Se o nosso denominador tem apenas um zero, nós vamos mover a nossa vírgula apenas uma casa para a esquerda. Ou seja, a gente vai ficar com 3,762 como nosso resultado aqui nessa situação. Para fixar um pouquinho mais o aprendizado sobre essa transformação de numeral em fração em numeral decimal, vamos fazer agora alguns exemplinhos, algumas transformações, para a gente ver se esse conhecimento fica um pouco mais claro. Bem, aqui a gente tem 6 exemplos sobre a conversão de uma fração em numerais decimais e depois a gente vai fazer alguns exemplinhos para conversão de numerais decimais em frações decimais, beleza? Como eu falei, essa conversão é feita a partir, a gente está fazendo de uma fração em um numeral, a gente deve contar a quantidade de casas, a quantidade de zeros no nosso denominador e a partir disso a gente vai deslocar a vírgula. Então, beleza. Se aqui a gente tem uma casa, a nossa vírgula estaria aqui, após esse 7. A gente desloca uma casa para a esquerda, então a gente tem um 0,7. Aqui nesse exemplo, a gente tem 3 zeros no nosso denominador e a gente tem 2 números só no nosso numerador. Então vamos lá. A gente vai deslocar uma casa, 2 casas. Não tem mais número para deslocar. O que eu faço? Nesse tipo de situação, a gente vai simplesmente acrescentar um zero antes desse último número. Então aqui, 1, 2, 3 números, a vírgula e um zero. Beleza? Vamos continuar fazendo os exercícios. Aqui a gente tem um 27, tem uma casa. A nossa vírgula estaria localizada aqui, andou uma casa, 2,7. Já no outro lado, a gente vai ter um 12 com 2 números, 2 zeros no nosso denominador. A gente desloca a vírgula, 1, 2 casas. E a gente fica com 0,12. Nesse exemplinho, a gente tem 3 números no nosso numerador, mas o nosso denominador tem somente 2 zeros. Então, o que a gente faz? A gente desloca 1, 2 e fica com uma parte ainda inteira. Nesse último exemplo, a gente tem 2 números no numerador e 1 no denominador. A gente vai deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda. Tranquilo? Bem, dessa vez a gente vai fazer alguns exemplos da ordem inversa. A gente vai tentar converter os numerais em frações decimais. Assim como eu falei, para a gente transformar um numeral em uma fração decimal, a gente deve contar a quantidade de casas após a nossa vírgula, ou seja, na direita da vírgula, e esse vai ser o número de zeros que a gente vai colocar no nosso denominador. Então vamos lá. Aqui a gente tem 2 casas depois da vírgula. Isso significa que a gente vai ter 2 zeros no nosso denominador. E aí a gente simplesmente some com essa vírgula e repete o número aqui em cima. Beleza? Aqui a gente tem uma casa após a vírgula, um zero. Aqui a gente tem 3 casas após a vírgula. Então aqui a gente vai ficar com uma fração bem grande. 356 sobre 1, 2, 3. 1, 2, 3. É importante a gente lembrar também que a gente pode representar isso aqui de algumas outras formas. Por exemplo, se eu quiser andar com a casa aqui, com essa vírgula, 3 casas para a direita, eu posso. 1, 2, 3. Eita, parou. Sobre, então eu vou ter que colocar 1, 2,
3 zeros após o nosso 1. Lembrando que isso não é uma forma muito usual da gente trabalhar. A forma mais normal é que a gente represente o número de zeros exatamente com a mesma quantidade de casas após a vírgula. Aqui, uma outra coisa muito interessante. A gente tem um 8 inteiro, tá vendo? Esse zero aqui, então, ele é inútil. Eu posso representar ele dessa forma. Sendo que dessa forma, não tem nenhum número após a vírgula. Então, a gente representa sem nenhum zero depois nesse numerador. Nesse denominador, desculpa. E por último, o último dos nossos exemplos, a gente tem 1, 2, 3, 4 números após a nossa vírgula. Então, a gente vai ter de novo uma fração bem grande. 79562 sobre 1, 2, 3, 4 zeros no nosso denominador. Beleza? Bem, por último aqui, para a gente fechar essa aula sobre números decimais, a primeira aula de números decimais, a gente vai falar das propriedades destes números. A gente tem 3 propriedades que são muito importantes e que a gente deve saber de cabeça. Ótimo! Então, a primeira das nossas propriedades, ela vai falar a respeito do uso de zeros ao fim de um número, ou seja, ao final daquele número. Ela diz que o acréscimo ou decréscimo de zeros no final de um número não tem importância e não tem nenhum significado numérico para a gente. Por exemplo, vamos chamar isso aqui de 8,0. 8,0 é a mesma coisa do que 8. Por quê? Porque esse número está à direita da vírgula. Então, a gente pode simplesmente apagar e ignorar esse número. Tal qual um 7,6 é a mesma coisa de um 7,60, de um 7,600, um 7,6 mil, 60 mil, 6 milhões, seja qual número você quiser, quantos zeros você quiser acrescentar à direita ali. A única diferença que isso realmente vai fazer é na hora de transformar esse numeral em uma fração decimal. Tá. A nossa segunda propriedade, ela diz a respeito da multiplicação de um número decimal. Na multiplicação de um número decimal por 10, a nossa próxima propriedade, ela diz a respeito da multiplicação de números decimais por um 0, por um 100 ou por um 1000. Sempre que a gente for multiplicar um número decimal por um número potência de 10, a gente vai deslocar a nossa casa para a direita desse número. Ah, como assim? Aqui no nosso exemplo a gente tem um 87,3 multiplicando por 10. Então, a gente está multiplicando por um 10 na primeira potência. A gente pode simplesmente deslocar essa vírgula uma casa para a direita, tendo como resultado um 873. Por fim, a nossa última propriedade, ela é o contrário da nossa segunda propriedade. Enquanto na segunda a gente falava sobre a multiplicação e deslocar a vírgula para a direita, né, nessa nossa terceira propriedade a gente fala a respeito da divisão e do deslocamento da vírgula para a esquerda. Sempre que a gente for dividir um número por um denominador potência de 10, ou seja, por um 10, por 100, por 1000, a gente pode simplesmente deslocar a nossa vírgula para a esquerda. Como assim? Nesse exemplo aqui, a gente tem 873 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 873 sobre 10. Ou seja, a gente tem aqui uma fração decimal. E como resultado dessa fração decimal, a gente vai deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda, tendo como resultado 87,3. Fechou então, pessoal? Na aula de hoje a gente já viu o que é um número decimal, o que é uma fração e um numeral, e quais são as diferenças entre esses dois decimaizinhos. A gente entendeu como é que a gente faz para transformar uma fração em um numeral decimal. E, por fim, a gente trabalhou as propriedades.
Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com as operações, a multiplicação, a soma, a divisão e a subtração em numerais decimais, que é uma matéria um pouquinho trabalhosa e que consegue derrubar muitas pessoas em questão do Enem. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.